Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Deus, dá um aplauso ao Senhor aí, bota a palminha aí na sua... Rapaz, olha aí. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. Eu confesso que eu não sei se eu vou conseguir completá-la hoje. Mas vamos lá, vamos ver até onde a gente dá. Eu não tenho nem relógio aqui. Que horas tem aí, por favor? Você já está em casa mesmo, né? Já está em casa mesmo, não tem para onde ir mesmo. Então fica aí comigo, vamos lá, vamos tentar terminar isso aqui. Eu só quero ler um versículo do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo de número 20. Por mais que a gente tente preparar uma mensagem sem pensar no momento que nós estamos passando, é um pouco difícil, é um pouco complicado. Mas eu vou tentar fazer isso, amém? Segundo Samuel, só pelo título você já vai ver que eu não consegui me desvencilhar, mas vamos lá. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e ele comeu. Eu vou ler mais uma vez o verso de número 20, de 2 Samuel capítulo 12. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. O tema da mensagem nessa noite é: essa tragédia não vai paralisar você. Amém? Diga aí para você mesmo: essa tragédia não vai me paralisar. Mas você tem que dizer com autoridade, você tem que dizer como alguém que crê, você tem que dizer com esperança, você tem que dizer com o coração cheio de fé. Esse momento, essa tragédia, essa pandemia, esse vírus, eu sei lá que demônio está se levantando contra você, isso não vai paralisar nem você e nem a sua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Eu sei que tem gente que não gosta de fazer isso, deve estar se alegrando demais, porque o pastor não está mais mandando você olhar para o lado. Olha para o lado e diz para o irmão: afinal de contas, a gente não está na igreja. Mas só para eu não perder o costume, porque quando voltar eu farei de novo. Olha para o lado aí e diga para o irmão: Deus te quer avançando, Deus te quer indo em direção às tuas promessas. Vai, diz aí em casa, só para me deixar chateado. Vai, fala aí, ó. Deus te quer ver avançando, Deus quer você indo na direção das tuas promessas. Aleluia. Diga aí, escreve aí, ó: Deus me quer avançando. Vai, escreve aí: Deus me quer avançando. E a primeira coisa que você precisa saber é: uma tragédia, seja de qualquer natureza, não tem poder de te impedir de se encontrar com a promessa de Deus para a sua vida. Eu vou repetir para você ficar com o coração diferenciado. Eu vou repetir para você mudar esse ambiente aí de tristeza, desse ambiente aí de que alguma coisa está acontecendo. Olha, uma tragédia, seja de que natureza for, não tem poder de te impedir de se encontrar com a promessa de Deus para a sua vida. Se você tem uma promessa, eu acho que você deveria pular do teu sofá aí. Você tinha que se ajeitar nessa cadeira do papai aí e dizer: eu recebo. Nada vai me impedir de me encontrar com a promessa que Deus tem para a minha vida. Amém?
Eu preciso compartilhar um pouco sobre a tragédia que começa na vida de Davi, lá no capítulo 11 de 2 Samuel. Davi comete um adultério com Betseba. Depois ele conspira em assassinar o seu marido. Eu vou dizer bem rápido, depois você lê lá. Capítulo 11, um capítulo antes. Depois que ele mata o marido de Betseba, ele toma Betseba para si, como se ela fosse a sua esposa. E sem esboçar o mínimo de arrependimento, Deus veio tratar com ele enviando o profeta Natã até a presença dele. É quando começa o capítulo de número 12. E aí a gente vê nesse capítulo Davi, o rei de Israel, sendo repreendido severamente pelo profeta Natã, recebendo morte e juízo dentro da sua própria casa, porque aquele filho morre. E aí, meu irmão, mesmo diante de um período muito difícil, mesmo diante de uma situação trágica, mesmo diante de uma grande tragédia, mesmo diante de uma perda, a gente percebe que Davi, ele deu a volta por cima. Mesmo perdendo o chão, Davi deu a volta por cima. Foram pelo menos 9 meses, o período de gestação, e mais um pouco de tempo em que Davi fica prostrado. Depois dá uma olhadinha lá. Davi fica prostrado diante de um erro que ele havia cometido. Davi ficou prostrado diante de uma situação que ele não esperava que acontecesse. Davi fica prostrado diante de uma tragédia. E eu quero abrir um parênteses aqui e te perguntar: por quanto tempo você está prostrado por algo que tem acontecido na tua trajetória e que você ainda não conseguiu se superar? Por quanto tempo você está prostrado diante de uma situação que aconteceu na sua vida e que você até agora não conseguiu se superar, não conseguiu se levantar? Irmãos, Deus não queria que Davi pecasse, em hipótese alguma. Mas por causa da decisão de pecar, Davi paga pelo preço. Davi paga por aquele grave erro. Quando o tempo de luto passou, diz o texto, eu já estou me preparando para entrar na palavra. Quando o tempo de luto passou, a criança morreu, Davi não teve outra opção senão se reerguer e retomar o caminho das suas promessas. Eu vou repetir o que eu vou lhe dizer. Davi, depois que passou o tempo de luto, ele não teve outra opção senão de se reerguer e voltar para o caminho da sua promessa. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. E eu vou dizer como pastor, como profeta, como seu amigo: não há outra opção para a sua vida. Levante-se agora e retorne para o caminho da tua promessa. Não existe outra chance. Não existe outra opção, senão a de se levantar e retornar para o caminho da sua promessa. E provavelmente você vai dizer: pastor, mas como é que eu vou me reerguer? O senhor não conhece o tamanho da pedra que caiu na minha cabeça. O senhor não conhece o tamanho da tragédia que chegou aqui em casa. Eu quero nessa noite, meu irmão, te ajudar debaixo da unção de Deus e da graça de Jesus, através desse episódio na vida de Davi, que ainda existe uma chance de você se reerguer. Bate no teu peito e diga assim: ainda existe uma chance de eu me reerguer. Nada vai paralisar a sua vida, nada vai paralisar a sua história. Amém? Vamos começar nossa trajetória de volta ao caminho da promessa. Na primeira frase do versículo, diz assim: Davi se levantou da terra. Está lá, o versículo que nós lemos. A primeira ordem de Deus para você nessa noite é: levante-se. Essa é a primeira ordem de Deus: levante-se, mexa-se, siga em frente. Depois que Davi recebe a notícia que a criança morreu, ele não chora mais, ele não entra em depressão, ele não murmura contra Deus, ele não começa a se maldizer, não, ele se levanta. Levantou-se Davi. Não é suficiente, irmãos, que nós apenas reconheçamos que a gente quer algo. Ah, eu queria tanto isso. Ah, eu queria tanto isso. É preciso não só querer,
É preciso não dizer apenas que você quer. Somente tomar uma decisão de que você vai fazer algo também não é o suficiente. Aprenda uma coisa que eu vou lhe dizer: nada vai mudar na sua vida até que você se mexa. Eu vou repetir, nada vai mudar na sua vida até que você se mexa, até que você faça algo. Não adianta. Eu tô dia sim, dia não. Eu estava caminhando com a pastora Marisângela. Caminhando, né? Acho que uns 4 quilômetros e pouco. Dia sim, dia não. Aí ela levantava e falava assim para mim: vamos caminhar? Ela dizia: não quero não. Vamos caminhar, rapaz. Vamos caminhar, vamos fazer um exercício. Não quero não. Aí eu pensei assim: eu já estou com 53 anos. Daqui a pouco meus netos nascem. Eu quero começar a brincar com meus netos. Mas se eu ficar parado, eu só vou brincar com meus netos olhando, só mexendo o olho. Porque o meu corpo vai começar a envelhecer, eu não vou ter mais disposição de jogar uma bola com meus netos, de soltar uma pipa com meus netos, de levar meus netos para passear. Aí Deus falou para mim assim: nada na sua vida vai mudar até que você comece a se mexer. Essa semana, na segunda-feira, ela ficou assustada, espantada comigo. Que eu acordei e falei assim: aí, vamos caminhar. Ela ainda estava deitada, falei: vamos caminhar. Ela: vamos o quê? Falei: vamos caminhar. Ela: agora. Já levantou. Eu falei: vamos embora. E começamos a caminhar. Não adianta eu ficar reclamando da minha saúde, não adianta eu ficar reclamando disso ou daquilo, se eu não começar a me mexer. Irmãos, é verdade. Essa situação da pandemia, tem muita gente que perdeu emprego. É verdade que tem muita gente que está passando por necessidade. Mas você já parou para pensar o que tem gente ganhando dinheiro? De repente surgiram várias máscaras. Tem máscara com boca, tem máscara com dente, tem máscara com vaso, tem máscara do quartel, tem máscara vermelha, tem máscara com língua para fora, tem máscara, fizeram máscara até com cueca. Tu viu essa? Bota a cueca no pescoço. O Sagat está com uma aqui que quando ele entrou, eu falei assim: cara, acho que essa é cueca. Mas, né? Tem gente que está, meu irmão, tem gente que está fazendo alguma coisa. Pastor, mas não dá para fazer nada. Meu irmão, ora, faz alguma coisa, pede a Deus uma direção. Nada vai mudar na sua vida até que você se mexa. Uma coisa é você tomar uma decisão, outra coisa é você colocar em prática. E eu quero dizer para você: você precisa colocar suas decisões em movimento. Ei, você precisa colocar as suas decisões em movimento. Não, eu vou decidir fazer isso, não, eu vou decidir fazer aquilo. Coloca as tuas decisões em movimento. Eu tenho um professor, que você é professor de física, de biologia, mas tu dá aula de exata também, né? Eu escrevi uma coisa aqui, vê se está certo. Presta atenção aí, você aí, ó. Isaac Newton diz o seguinte em uma das leis básicas da física: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, mas um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Anota aí, prova do Enem. Você dá aula de física, ô Vinícius? Não, você é biologia também? Rapaz, só tem biólogo aqui. Primeira lei de Newton, isso aí. Olha aí, essa aí eu não tinha colocado isso. Eu sei que é dele, né? Agora, vou repetir, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Ou seja, não adianta ter ideia, não adianta decidir, se você não colocar sua decisão em movimento. Porque se decidir e não fizer nada, está em repouso. Agora, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O que é que eu quero dizer com isso? É que tudo na nossa vida começa com uma ação. Tudo começa a partir de um movimento. Levantar-se foi a primeira ação concreta que Davi tomou para voltar a avançar depois de pecar e cair feio. Você errou, você pecou, está na hora de se levantar. Uma tragédia chegou, está na hora de se levantar. Mexa-se.
Afaste-se daquilo que você não deseja. Afaste-se daquilo que te derruba. Afaste-se daquilo que rouba as tuas forças. Quer uma outra frase para mexer contigo? Aquilo que você dá mais valor ou gasta mais tempo é o que vai se manifestar mais forte na sua vida. Eu vou repetir, ó. Aquilo que você dá mais valor ou gasta mais tempo é o que vai ficar mais forte na sua vida. Se você está dando mais atenção ao passado, se você está dando mais atenção ao pecado, se você está dando mais atenção à acusação, se você está dando mais atenção à condenação, se você está dando mais atenção à fraqueza, se você está dando mais atenção à tristeza e à dor, você vai ficar sempre mais e mais preso a isso, e isso vai ficar cada vez mais forte na sua vida. Mas se você começa a dar atenção aos teus sonhos, aos teus planos, começa a colocar em prática. Irmãos, ontem eu recebi um WhatsApp e a pessoa disse para mim assim: pastor, eu gosto de ouvir as tuas mensagens, porque você passa a ideia de que tu é forte, de que tu está feliz, que tu tem esperança. Eu falei assim: minha irmã, a questão não é que eu estou forte, a questão é que se eu ficar em casa murmurando, eu vou enfraquecer. Então eu prefiro acreditar que Deus está fazendo algo na minha vida, que Deus já está trazendo a cura para essa porcaria dessa pandemia, que Deus está fazendo algo. Eu prefiro viver na esperança do que ficar ali triste, porque se eu ficar triste, a tristeza vai se tornar mais forte. Se eu ficar sem fé vai ficar mais forte. Então eu prefiro crer que a alegria do Senhor é minha força. Eu prefiro crer que agindo Deus, quem impede? Eu preciso crer que o leão de Judá está rugindo em nosso favor. Eu prefiro crer que Deus não me deixou só. Levantar-se é o que faz separação entre o que eu quero e onde eu estou, daquilo que eu quero ter e do lugar que eu quero estar. Então nessa noite eu tenho uma palavra para a sua vida. Levante-se. Mexa-se, comece a caminhar na direção dos teus sonhos, comece a se movimentar em direção às coisas que você deseja e que você quer para a sua vida. Posso ouvir um amém por causa dessa palavra? Aleluia! Diga glória a Deus! A segunda coisa que a gente vê que Davi faz depois de se levantar, diz o texto, Davi se lavou. Eu não estou te chamando de fedorento não, tá? Mas Davi se lavou. Mas qual a importância disso, pastor? O cara se levanta e se lavou? Preste atenção no que eu vou dizer. Alguma vez você já percebeu que a forma como você sente e age em relação aos outros, muitas das vezes, tem relação com a forma como você se sente acerca de si mesmo? Você já reparou que muitas das vezes a maneira como eu trato alguém, como eu ajo com alguém, tem relação com a forma como eu ajo sobre mim mesmo, sobre a minha vida. A nossa autoimagem tem muito a ver com a forma como nós reagimos e como nós nos interrelacionamos com as pessoas. Por exemplo, uma pessoa com uma boa autoimagem é muitas das vezes uma pessoa descontraída, uma pessoa que não tem problema algum em se aproximar das pessoas, mesmo que ela não os conheça, mesmo que ela não conheça os seus erros. A nossa autoimagem é determinada pela forma como nós nos sentimos em relação à nossa aparência. Eu nunca na minha vida tive problema com a minha aparência. Nunca. Eu nunca liguei que me chamavam dos meus apelidos por causa do meu nariz. Nunca. Eu mesmo me zoo. Nunca tive problema com isso. Desde escola, na verdade desde casa, porque nós somos 3 irmãos, então já viu, né? É um zoando o outro, não tem jeito. Narigudo, cabeçudo, cabeça de espada, né? Cara de facão, essas coisas todas de irmão. Quem tem muito irmão tem essas coisas, né? Nunca tive problema quando eu ia para a escola, pequenininho. Nunca tive problema no ginásio, no 2º grau, na faculdade. Nunca tive problema. A Raquelzinha, ela está assistindo a gente, a Raquel, filha da Gisele e do
do Alberto, ela falou para mim assim: por que o senhor não está com a máscara do Vasco? Eu falei assim: primeiro, porque eu não posso cair. E segundo, que ela é pequenininha, não coube no meu nariz. Ela começou a rir. Então eu não tenho problema com isso, sabe? Com a minha aparência. Não tem problema dessa situação. A nossa autoimagem é determinada pela forma como a gente se sente em relação à nossa aparência. Tem gente que me acha feio, mas as pessoas mais importantes da minha vida me acham bonito. Minha mãe, minha mulher, meus filhos e agora minha nora. Eu acho que a minha nora me acha bonito. Casou com meu filho. Se ela casou com meu filho, ela olhou, me viu, né? Já com essa idade e eu vou abrir um parênteses aqui. Irmãos, rapazes e moças, se querem saber como seu marido vai ser ou sua esposa, olhe para o pai e para a mãe. Vai ser a cópia escrita, né, dos seus papais. Então, na hora de escolher, saiba escolher. Porque uma vez casado, casado para sempre. Aleluia. Mas lavar-se para Davi, naquele momento, era o mesmo que romper com aquela dor e não carregá-la mais. O lavar-se para Davi, Sagate, é como se ele dissesse implicitamente: fiz a minha parte mesmo sabendo que Deus não respondeu como eu queria. Isso é muito interessante. Lavar-se para Davi era de forma implícita dizer: fiz a minha parte, mesmo sabendo que Deus não respondeu como eu queria. Aí Davi pensa: agora eu não vou ficar carregando pelo resto dos meus dias esse cheiro de morte e de culpa. O lavar-se para Davi foi profético. Eu não vou levar esse cheiro de fracasso, meu irmão. Eu não vou levar esse cheiro de derrota. Eu não vou levar pela minha vida inteira esse cheiro de angústia, de tristeza, de dor e de morte. Não cabe na mesma mochila sonhos e projetos de Deus com tragédias. Você tem que decidir o que tira da mochila. Eu resolvi tirar as coisas ruins e resolvi andar com os sonhos e projetos de Deus para a minha vida. A forma como você reage está diretamente ligada à forma como você se sente e com a sua aparência. Davi percebeu isso. Ele percebeu que a aparência afeta a atitude. Ele mudaria sua atitude através da mudança em sua aparência. Então ele se lavou, ele mudou de aparência, pois o exterior quase sempre revela o que está dentro de você. O exterior quase sempre revela o que está dentro de você. Você pode reparar que uma pessoa que não cuida da sua aparência, uma pessoa desleixada, ele interiormente, ele é completamente sem direção. Uau! Decida lavar a sua mente, decida lavar os seus sentimentos, decida lavar as suas emoções, decida se lavar das experiências do passado, ou então continue preso a todas essas coisas. Lavar aqui significa jogar para fora da sua mente toda culpa, toda dúvida, toda confusão, toda condenação, pois não adianta ficar chorando, não adianta ficar carregando aquilo que você não pode mudar. Amém? Lave-se de toda sujeira e volte para o caminho das suas promessas. Deus está te dando uma palavra nessa noite. Levante-se e lave-se e volte para o caminho da sua promessa. Amém? Terceira coisa, que horas tem aí? Me ajuda aí. Aleluia. 15 para as 9? Nós vamos até as 9. Se eu não terminar essa palavra, eu termino amanhã na minha live. Terceira coisa, diz a palavra que ele se ungiu. Diga comigo, Davi se ungiu. Quando nós falamos sobre unção, o que é que vem logo na nossa mente? Poder, né? Eu quero ser ungido. Ô, meu irmão, aquele cara era ungido, olha aí. Quando Davi se unge, ele estava declarando: Deus, para eu me levantar, me lavar e continuar, eu preciso da sua ajuda. Ou seja, nós não vamos conseguir voltar para o caminho da promessa sem a ajuda de Deus.
A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, a unção tem esse poder. O inimigo quer que nós acreditemos que depois de uma falha, Deus não pode mais nos usar ou derramar sobre nós a sua unção. Mentira. Mentira. Deus ouve e se aproxima de um coração quebrantado. Você precisa ter fé e coragem para pedir isso para Deus, meu irmão. Eu creio que quando nós começamos a pedir a Deus pela unção, a unção desce. Eu creio. Você precisa dizer para Deus: Deus, eu não sou capaz de dar a volta por cima sem a tua ajuda. Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da tua unção para poder me levantar nessa noite. Eu preciso da unção fresca de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Deus vai derramar sobre ti a sua unção para te levantar aí onde você está, para mudar a tua história. Não há como se reerguer sem a unção de Deus sobre nós. Não dá para prosseguirmos em qualquer direção que seja sem a unção de Deus sobre nós. Recebe a unção de Deus aí na tua casa. Recebe a unção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Júnior. Quarta coisa. Eu acho que faltam duas. Deixa eu ver. Não sei se vai dar para terminar. Vamos lá, vou até onde dá. Quarta coisa. Diz o texto que Davi mudou as suas vestes. Davi muda de roupa, meu irmão. Se levanta, se lava, foi ungido e mudou as suas roupas. Por que isso é tão importante? Nos dias do Antigo Testamento, e eu ouso dizer que ainda hoje, as roupas muitas das vezes significam como a pessoa estava se sentindo ou aonde estavam indo. Quando Davi estava prostrado no chão, clamando, a Bíblia diz que ele estava vestido de pano de saco. Se ele fosse para a sinagoga ou para outro lugar, Davi tinha que usar outra roupa. Se ele fosse para uma festa ou para um banquete, ele usava outra roupa. A nossa roupa deve adequar-se ao ambiente, ao cliente, à empresa que você quer conquistar. Por isso as nossas vestes são uma indicação do estágio em que nós estamos na nossa trajetória e que tipo de expectativa nós encontramos. Por exemplo, como é que você se apresenta diante de uma entrevista de emprego? Todo desleixado? Todo largado? Se você se apresenta assim, você está dizendo que você não tem nenhuma expectativa em ter êxito e que você não quer ocupar aquela vaga. Deve ter umas 2 semanas eu estava assistindo uma ministração do pastor Marcos Salles. Inclusive depois você procura no YouTube, no canal dele, uma música nova que ele lançou, Isaías 53. Que música, meu irmão. Que música. E ele estava dizendo o seguinte: que às vezes a gente em casa, por estar em casa, sabendo que a gente não pode sair, a gente está lá, está com a roupa que acordou, vai até de noite com a roupa que acordou. Acordou com o pijamão, está com o pijamão de bolinha até. Não faz nada, não passa um desodorante, não penteia um cabelo, às vezes não escova um dente. Uma pessoa assim, ela está demonstrando que a expectativa dela, da cura chegar, não existe. Pastor, mas eu não vou a lugar nenhum. Irmão, penteia um cabelo, bota uma roupa direito. Se arruma. Não pode sair, mas tem gente dentro de casa que quer você arrumadinho, não com os cabelos para cima. Não com, almoçou, não vou escovar o dente não vou sair. Aí a mulher quer café, quero. Pô, mó cascão de feijão no dente. Pô. A primeira atitude, olha que coisa interessante, a primeira atitude de Bartimeu, quando Jesus chama ele para ser curado, qual foi? Você sabe? Jogou o quê? Para o lado. A capa de mendigo cego. Bartimeu estava dizendo assim: eu sei que eu não vou mais usar essa capa. Eu sei que eu não vou precisar mais dessa capa, porque quem está me chamando vai me curar. Bartimeu jogou fora aquelas vestes. Deus quer que nós usemos nesse tempo vestes de louvor ao invés de espírito angustiado.
Deus tem grandes coisas esperando por nós. Deus tem milagres, Deus tem oportunidades, Deus tem um destino. Tudo isso esperando por aqueles que decidem avançar para um próximo nível. Muda as tuas vestes. Tira o espírito angustiado e bota vestes de louvor, meu irmão. Louve, louve, adore, louve. Ontem eu falei, uma das maneiras de externar o nosso amor para o Senhor é com a nossa adoração. Então adore. A sua adoração move, muda ambientes. A sua adoração é a sua maior arma de guerra. Aleluia. A última coisa. Davi se levantou, Davi se lavou, Davi mudou suas vestes, e Davi entrou na casa de Deus e o adorou. Pode até parecer como se nós já tivéssemos feito isso outras maneiras, mas olha mais uma vez o que a Bíblia diz: Davi se ungiu e Davi adorou. São coisas diferentes uma da outra. A atitude de Davi ao se ungir diz o seguinte: eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me mostre o caminho, eu preciso que o Senhor me dê algo. Já a atitude de adorar diz outra coisa. Unção e adoração são coisas diferentes. Olha o que Davi está dizendo com a sua atitude: Pai, ainda que eu não me sinta à vontade, ainda que eu esteja passando por um momento difícil, eu vou te adorar por aquilo que tu és, não por aquilo que o Senhor pode me dar. Eu te adoro pela tua soberania, eu te adoro pela tua presença. Você entende? A unção de Deus, é de Deus para o homem. A adoração é de nós para Deus. Então muitos queremos unção, mas não temos esse entendimento, que a maneira que agradecemos a unção que vem sobre nós é adorando. Adorar é de grande importância, porque a adoração recria uma atmosfera da presença de Deus. Aleluia. Os músicos podem subir. A adoração cria uma atmosfera de poder e milagres. Eu quero te dizer uma coisa: existem coisas que ainda não aconteceram. Eu já vou terminar. Existem coisas que ainda não aconteceram, porque não criamos uma atmosfera para o milagre acontecer. Tudo acontece numa atmosfera certa. Fazer a coisa certa no ambiente errado não vai dar certo. A atmosfera e a geografia, ela tem uma importância muito grande na manifestação de alguns milagres. A atmosfera certa de louvor e adoração libera a nossa fé e ativa milagres. Quer ver um exemplo? Saul não conseguia dormir, diz a Bíblia que ele estava possesso. Davi foi até ele e tocou a harpa. O que ele fez? Ele mudou a atmosfera que havia ali no quarto de Saul. Uma música ungida, meu irmão, muda uma atmosfera. Posso te dizer uma coisa? Aprenda a ouvir louvores ungidos, ou louvores que mudam a atmosfera. Em nome de Jesus, largue música profana. As músicas profanas não vão te levar a lugar nenhum. Faltava alguma coisa aqui, mas eu vou deixar para amanhã. Amém? Vamos ficar só com essa parte. Davi se levantou, Davi se lavou, Davi mudou as suas vestes, Davi se ungiu e Davi adorou. Ou seja, Davi se reergueu. E eu quero declarar em nome de Jesus que tudo na sua vida vai mudar, por causa de uma simples atitude que começa com se levantar. Talvez você diga para mim, como eu recebi algumas mensagens: pastor, a depressão pela perda do meu emprego está batendo na minha porta. Ei, não deixa a depressão te achatar. Levante-se, se torne mais forte do que ela. Não só Deus, tem gente para ajudar você. Aleluia. Pastor, a tristeza está me assolando. Levante-se. Levante-se, você é um amado e uma amada do Senhor. Você é um amado do Senhor.
Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos. Pastor, eu perdi um ente querido. O Covid levou um ente querido. Tenha seu luto, mas levante-se. A vida continua. Existem pessoas que estão vivas ao teu lado, precisando de você. Levante-se. Você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de ti em cada detalhe. Aleluia. Oh, aleluia.